Uma campanha em Goiás está ajudando a combater a exploração sexual de menores. Denúncias de estupro contra meninas Calunga, do município de Cavalcante, a 520 quilômetros de Goiânia, levaram uma comissão de deputados à cidade hoje. Além dos deputados, também participaram da audiência pública autoridades estaduais, líderes religiosos e militantes de defesa dos direitos humanos. Entre as vítimas estão descendentes de escravos que vivem na região. Quando foi um dia, ele chegou lá, esses trenzinhos de ver foto, como é que é? Binóculo, sei lá. É isso, que a gente vê foto. E chamou a gente e sentou no colo dele. E a mão onde ele passava não era no lugar certo. Eu corri e fui chorar. E nesse dia minha ainda me bateu porque não sabia porque eu estava chorando. Em Cavalcante, dentre outras cidades, eu tive a oportunidade de ministrar palestras. E foi um dos locais que mais me marcou, porque lá em Cavalcante, à medida que a gente ia conversando com as meninas sobre a questão da exploração sexual, algumas meninas se identificaram como tendo sido vítimas de violência sexual. Nós tivemos conhecimento de fatos que estariam acontecendo na comunidade Calunga, em Cavalcante, através da imprensa. E como sempre, esse tipo de caso sempre chama muito a minha atenção, devido à minha atuação como delegada da Delegacia de Proteção à Criança por vários anos. Então, é uma missão que a gente tem na vida, onde a gente está, né, onde eu trabalho, é um assunto que me interessa, que chama a minha atenção. Para uma criança que passou por tudo isso e ainda foi estuprada, amarrada, tampada a boca e acordar com a roupa rasgada, e ter acontecido tudo, e ainda tem que ficar três dias calada. Né? O que essa criança não deve ter passado? Porque pra mim, eu só consegui falar desse meu fato, que é muito difícil. Eu lembro que a gente passou, minha mãe confiou demais nesse primeiro caso. Porque ela ia pra roça, não tinha com quem deixar, a gente deixava com esse senhor. Os autores de violência, eles não só invadem a privacidade, o corpo de uma menina e de um menino quando abusa sexualmente. Eles capturam as necessidades saudáveis dessa pessoa, seus sonhos, suas fantasias, seus projetos de futuro. Então, normalmente, eles começam um processo de sedução, trazendo as necessidades dessa criança, dessa menina, desse menino, e confunde na cabeça dessa pessoa o que ele queria e o que ela queria. Então, isso é muito cruel. Porque deixa na criança, deixa no menino uma incerteza se foi ele ou se foi a criança que desejou. Então, e ele utiliza esse processo para depois depreciar a vítima. Ela quis, ela desejou, ela ganhou presentes ou ele teve alguma vantagem. Isso faz parte da dinâmica da violência. Ele não só ataca o corpo, mas ele confunde a vítima nesse processo. A pessoa com menos de 14 anos não pode ter relação sexual. Se tiver, é estupro, mesmo que haja consentimento da vítima. O sofrimento é de conviver com pessoas que bebem, que fumam droga. Você conviveu? Convivi. Onde? Cavalcante. Meu sonho eu sou evangélica. Meu sonho é de ser uma pregadora, uma missionária e ser alguma coisa para Deus. Elas passaram por uma situação de violência, mas elas são muito mais do que isso. Elas são meninas que têm uma vida própria, que têm sua história, que têm capacidade de crescer e reagir, não colocá-las no papel de vítimas.
daquela que tem que se resignar, que é a coitada, que a vida dela não vai dar certo. Ao contrário, vamos fortalecer a resiliência dela, a capacidade dela reagir, dela ir adiante, dar a volta por cima. E nunca tratá-la como aquela coitadinha que foi a vítima da violência. Não, ela é forte, ela vai dar conta de vencer. Nós precisamos cuidar dela. Muitas vezes mandam as filhas para cidades, para Brasília, para Goiânia, porque acreditam que essas meninas vão ter uma vida melhor, mas nem sempre isso acontece. Nós já tivemos N casos aí de meninas que foram enganadas e que não conseguiram obter esse estudo que algumas pessoas ofereceram para elas. E são vítimas de tráfico de pessoas, porque isso é tráfico de pessoas. Levando para trabalhar de doméstico, às vezes para estudar, e estava sendo o contrário. Estão aprendendo malandragem, estão aprendendo a saltar muro, estão aprendendo a quebrar muro, fugir pro buraco de muro para comprar os malas lá fora, comprar os gambé lá fora, né? Em busca de quê? Celular, tablet, dinheiro, câmera fotográfica, roupinha nova, que não tem esse costume lá dentro do buraco de serra, né? Em busca desse sonho supérfluo e fácil, né? Que elas acham fácil e acaba assim se deliberando. É tão grave o episódio que nós temos casos de estupro, né, de violações contra as crianças e adolescentes que as famílias tinham a guarda. Né? A família tinha a guarda. No geral, famílias humildes, de localidades distantes, com baixo nível de instrução, portanto, famílias muito vulneráveis. Né? Esses fatos envolvendo adoções ilegais, tráfico de crianças, abusos físicos, sexuais e exploração do trabalho infantil como escravo, vem acontecendo há décadas naquela região. E muitas vezes esses fatos não chegam ao conhecimento das autoridades, havendo ainda denúncias de que autoridades teriam agido de forma omissa nesses casos. Que eu percebi que havia um movimento contra a promotora, falando que a promotora talvez não estivesse tendo a eficácia necessária com os processos, mas havia também um movimento a favor da promotora. Alguns que já tinham feito até lista de abaixo-assinado para tirar a promotora, era bem nesse momento que eu estava lá, estava passando essa lista. E outro movimento para que essa promotora ficasse. Então assim, eu não a conheci em nenhum momento, em nenhuma das minhas andanças, mas eu sei que é uma pessoa que algumas pessoas falam muito mal, outras falam muito bem. E eu acho que é algo que precisa ser verificado. E o Ministério Público, que é o fiscal da lei, para mim, nesse ponto aí, inoperante. No final do ano passado, estourou a bomba. A bomba era que diz que o vereador tinha estrupado, amordaçado e amarrado ela. E ela acordou desacordada. Ela, quando no depoimento dela lá, ela disse que eu tinha mexido com a irmã dela, e a mãe sabia, com outra menina que a mãe também sabia, e a irmã foi lá e disse que nunca encostei a mão nela. É normal até certo ponto que às vezes a criança da roça que não tem condições de ficar lá, que venha para a cidade para estudar, que fica na casa de alguém, você está entendendo? Ela, por exemplo, ela não foi autorizada por ninguém, a irmã dela já morava com a gente, foi autorizada pela mãe e pelo pai. Quando você visita os bairros de Cavalcante, você verifica que tem muita gente pobre na cidade. Então ali, o que a gente percebe é que aquelas meninas, elas são fruto de uma situação social bastante complicada, mas também de questões culturais. É uma comunidade carente, onde muitas benfeitorias são necessárias, e eu acredito que este é o momento em que nós temos a visibilidade da situação envolvendo os abusos e exploração sexual das crianças, o trabalho escravo, as adoções ilegais, todo o contexto de ferramentas sociais deve ser revisto e deve sim ser melhorado pelo poder público. Nós não temos veículos apropriados para ir até o local para verificar essa situação. Eu peço a vocês, investiguem mesmo, investiguem de fato, vá a fundo. Então, quando a sociedade tem dúvida, né, de até que ponto o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia estão do lado das vítimas ou do lado dos criminosos, é evidente, né, que isso cria uma anomalia.
A nossa comissão, ela fiscaliza, ela denuncia, e nós queremos avançar no sentido de fazer com que efetivamente essas investigações sejam levadas até o final. E o Ministério Público Estadual negou hoje que casos de estupro de crianças e adolescentes em Cavalcante, no nordeste do estado, não estejam sendo apurados. Eu fico com receio de dizer, de falar, porque, assim, eu não tinha como filmar para mostrar, né? Mas é uma coisa aqui que sempre precisou de corrigimento aqui. Nós vamos até o Conselho Nacional de Justiça porque nós acreditamos que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem sido extremamente condescendente. Nós estimulamos as pessoas que façam a denúncia. Essas denúncias podem ser feitas de maneira anônima, para que efetivamente as pessoas se sintam protegidas, mas nós não podemos calar diante da impunidade, das ameaças, da truculência. Não há outra maneira de nós fazermos com que efetivamente essa realidade possa ser modificada. E exatamente esse é o nosso trabalho. Fazer com que esta barreira de proteção seja rompida, que o Estado possa agir com radicalidade e que os políticos possam não ser só identificados, mas exemplarmente punidos. Há outros aspectos que são necessários na região e que significam mais dignidade para aquelas pessoas que vivem naquelas comunidades e que podem também contribuir para diminuir essa situação de abuso e exploração sexual, como escolas, postos de saúde, uma ponte que é necessária para a locomoção das pessoas que vivem na comunidade, condições para o Conselho Tutelar trabalhar, que lá funciona em um local improvisado, que foi invadido durante esse período das denúncias, documentos foram furtados, enfim, existem várias medidas ainda que podem ser tomadas e que a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, a Assembleia Legislativa, os secretários que nós procuramos, com certeza poderemos fazer muito. Solicitamos mais policiamento, solicitamos uma policial feminina para ouvir as vítimas, um veículo que possibilitasse para que os policiais fossem até as comunidades e também apoio da parte do Instituto Médico Legal para maior celeridade dos laudos, para que um psicólogo forense também fosse até a região e ouvisse aquelas vítimas e que na cidade fosse estabelecido um serviço de assistência social e psicologia para o atendimento permanente das crianças, mulheres e das próprias vítimas. É preciso que o profissional, não só o psicólogo, mas o assistente social, uma equipe interdisciplinar esteja atento para poder fortalecer ela na escola, fortalecer o intrapsíquico dela, para que ela não se sinta oprimida, para que ela desenvolva coragem para enfrentar situações de risco, para que ela não fique aí uma pessoa que sempre vai ficar com medo. Ela precisa enfrentar essa situação. Aí a gente vai estar junto para ajudar quando ela ficar meio assim ansiosa, com alguma dificuldade, até que ela consiga seguir sozinha nesse processo. Nós fomos convidados para relatar esse caso de Cavalcante em uma audiência pública no Congresso Nacional, onde também foram relatados diversos casos que estão ocorrendo hoje em outros estados, como Pará, como Paraíba. No caso das meninas da comunidade quilombola de Cavalcante, a deputada estadual de Goiás denunciou um problema grave. Autoridades que deveriam investigar estariam pressionando para encobrir os responsáveis. A questão de não haver um promotor de justiça considerado isento pela própria comunidade, já que a promotora local tem o esposo familiar do principal acusado de abuso, que é o ex-prefeito da cidade de Cavalcante. E também por não haver juiz designado para a comarca, nós estamos percebendo uma dificuldade na responsabilização e realmente na punição dos acusados por esses crimes, que são muito graves e nós acreditamos que existem em um número muito maior do que já foi denunciado. Para mim, contar minha história hoje é pesado. Eu consegui falar sobre o caso com 23 anos, foi porque eu já estava com transtorno bipolar, eu já estava com depressão profunda já, querendo me matar.
Porque acho que já estava estourada, já não conseguia mais esconder. Eu não conseguia manter casamento, eu não conseguia me adaptar com a minha filha, com a minha família. Eu era um povo de distância.